Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: eu sou professor de escola bíblica dominical e um de meus alunos me fez uma pergunta que não soube responder. Ele me perguntou por que João achou o lenço que estava na cabeça de Jesus dobrado no túmulo à parte. Li e reli o texto, mas ali não explica nada. Pode me ajudar a entender o significado disso? Muito obrigado, querido irmão. Sua dúvida é muito interessante e muita gente especula a respeito desse lenço, mas hoje eu vou trazer a resposta que está no texto, ok? E muita gente não percebe. E você, que me assiste agora, tem alguma pergunta da Bíblia? Coloca aqui nos comentários e aproveite o nosso espaço para você crescer no conhecimento do Senhor. Eu quero lembrar que toda semana eu seleciono as dúvidas dos irmãos e tem vídeo novo aqui no canal, segunda a sexta, 15 horas, vídeo novo para você aprender cada vez mais da Bíblia. Então você tem que fazer parte dessa comunidade que é gratuita, você só precisa ter vontade e disposição. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça ali a sua inscrição, acione todas as notificações e dê uma passadinha aqui no canal sempre para crescer no conhecimento do Senhor. Coloca aí na sua agenda, combinado? Eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal. Eu sou autor também do blog esboçandoideias.com e a minha missão é te ajudar a crescer no conhecimento do Senhor. Tanto é verdade que já tem publicado aqui no canal mais de 600 conteúdos para você crescer. O meu compromisso é com o seu crescimento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos então para a nossa lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Se você gostar, você deixa o like, assim você nos abençoa. E deixa também a sua opinião aqui nos comentários. Você já tem alguma opinião a respeito desse lenço? Coloca e a gente vai entender todos juntos e crescer. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, João capítulo 20, versículo 7. Olha que texto fascinante. Então Simão Pedro, ele estava seguindo aqui o apóstolo João, chegou e entrou no sepulcro, ali onde Jesus foi deixado. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, diz aqui o apóstolo João, mas deixado no lugar à parte, de forma separada. Queridos, algumas descrições da Bíblia apenas descrevem para a gente fatos como eles ocorreram, ambientes e situações que várias pessoas passaram. Porém, não trazem informações mais explicativas sobre essas situações, pessoas, lugares. Tem muitos textos da Bíblia que são assim. Às vezes isso acontece porque não era para sabermos mais a respeito desse tema. Mas eu tenho que dizer que, às vezes, as descrições feitas, como essa do lenço dobrado à parte, nos ajudam a entender nas entrelinhas e não de forma direta o que o autor está querendo comunicar. Ou seja, ele deixou algo escrito porque ele tem uma mensagem ali no texto, mas ela está, como nós costumamos chamar no estudo, nas entrelinhas. Você precisa pescar os detalhes e contextos para entender. Esse é o caso da narrativa que somente o apóstolo João vai citar para a gente aqui, desse tal lenço dobrado à parte no túmulo de Jesus. O motivo desse lenço dobrado ali é fascinante e ao final desse estudo você vai entender isso em detalhes. Como que a gente vai fazer? Como você já conhece o nosso trabalho aqui, eu vou fazer uma explicação de contexto bem interessante para você entender um pouco de sepultamentos na cultura judaica. A gente vai entender por que Jesus deixa os lençóis ali e ao final por que Jesus deixa o lenço à parte dobrado. Então fique até o final porque é imprescindível que você acompanhe todas as etapas para que de fato, se alguém te perguntar, você saiba explicar com profundidade, que é o que nós estamos buscando aqui nos estudos. Vamos entender então por que os judeus utilizavam lenços no rosto daqueles que tinham morrido. Olha só, você gostaria de ter uma pessoa para te ensinar a Bíblia pessoalmente, baseado nas suas necessidades e responder todas as suas dúvidas assim que elas aparecerem? Eu tenho certeza que sim. Mas certamente é difícil encontrar esse tipo de pessoas hoje, principalmente
aí na sua igreja, no seu círculo de amigos cristãos, não é verdade? Mas isso não é porque eles são maus ou sua igreja está defeituosa. A igreja e o seu pastor e as pessoas não têm culpa disso, sabe por quê? Hoje nós temos tido muito trabalho, mas poucos trabalhadores para fazer esse trabalho. Por isso eu quero me apresentar e eu quero ser o seu professor que vai te ajudar a entender a Bíblia de capa a capa, do começo ao fim, e responder todas as suas dúvidas de forma pessoal quando elas aparecerem, todos os dias. Presbítero, como que você vai conseguir fazer isso? Irmãos, eu preparei um ambiente de estudos online para ensinar para vocês a Bíblia inteirinha e também um zap para que você possa ser atendido todos os dias, não por um robô, mas pessoalmente, né? Por mim mesmo, exatamente. Eu vou responder e vou te ensinar a Bíblia, assim como nós fazemos aqui nos estudos. Claro que eu não consigo ensinar todos os meus leitores aqui do YouTube, mas aqueles que entenderem que esse é o momento para fazer isso, você pode acionar aqui no vídeo, embaixo, no primeiro comentário, você dá um clique, vai abrir a área de comentários e você tem ali o link fixado com a página, com mais informações, para você entender a proposta. Esse também é um projeto missionário, criado por mim e pela minha equipe, para ajudar missões e ao mesmo tempo nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Queridos, para entender um pouco a respeito dessa questão de lenço no rosto, nós vamos começar lembrando de um outro personagem muito famoso que morreu e foi também todo envolto em tecidos, de acordo ali com como era o costume da cultura judaica. E você vai conhecê-lo porque ele é muito conhecido na Bíblia. Estamos falando de Lázaro. Diz o texto de João 11:44 o seguinte: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e observe bem esse trecho, o rosto envolvido num lenço. Sim, exatamente o mesmo tipo de lenço que envolveu o rosto de Jesus. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Preste bem atenção nesse último trecho, desatai-o e deixai-o ir. Isso aqui é muito importante no contexto. Esse lenço colocado no rosto do morto, ele tinha um objetivo que era muito importante. Possivelmente, esse lenço era envolto ali na cabeça, pegando também a parte do queixo, com um objetivo importante, que era qual? Manter a boca do defunto fechada. Obviamente, isso com fins estéticos, para evitar a situação da boca ali do falecido ficar aberta e travar naquela posição de uma forma que ficasse feio, que ficasse ali, vamos dizer assim, maculando a imagem daquele que havia falecido. Então a ideia era deixar o defunto na melhor postura possível, principalmente numa postura parecendo que ele estava dormindo em paz, tranquilo. Esse era o objetivo daqueles que faziam então esse embalsamamento do corpo. Observe que quando Jesus ressuscita Lázaro, que antes estava morto, mas agora está vivo, o Lázaro sai andando, enrolado ali nos panos, nessas ataduras que estavam ali em seu corpo e também com o lenço ali no seu rosto, bem preso, necessitando de que alguém o ajudasse a se livrar daquilo. É o que Jesus manda: olha, ajudem-me a tirar esses panos aí para que ele possa seguir a sua vida. Guarde bem esse detalhe na memória, porque nós vamos precisar desse detalhe daqui a pouco. Agora vamos entender o contexto do sepultamento de Jesus, montando assim esse quebra-cabeça. Quando Jesus morreu, da mesma forma que Lázaro, ele teve o seu corpo todo arrumado para o seu sepultamento. A Bíblia diz que o corpo de Cristo foi pedido a Pilatos por José de Arimateia. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho de João 19:38, e na sequência Nicodemos também levou alguns perfumes para o embalsamamento, que era justamente para deixar ali o corpo o máximo de tempo possível com um odor agradável. Diz o texto de João 19:38, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou, foi lá e pediu para Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então José de Arimateia
foi lá e retirou o corpo de Jesus para fazer todo esse procedimento e depois levá-lo ao sepulcro. O texto continua mostrando para a gente que Jesus ele foi envolvido, assim como Lázaro, em vários tecidos, né? Lá no contexto vai falar a respeito de tecido de linho. João 19,40 explica da seguinte forma: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram, primeiro aqui em lençóis, com os aromas ali que eram aplicados ao corpo, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Observe que João então explica que toda a parte ritual, costumeira da cultura foi realizada. E claro, o tecido que envolvia a cabeça, que foi citado no contexto, e olha aqui uma curiosidade, ali no português está traduzido por lenço, lá no texto, no grego, é a palavra soldarion, que para nós aqui hoje é traduzido, vamos dizer assim, é chamado de sudário. Inclusive, existe uma igreja que diz que tem essa peça, né, a original, que foi encontrada e preservada. Depois você pesquisa um pouquinho aí sobre o famoso Santo Sudário. Então, esse lenço chamado de sudário ali no grego, envolvia então ali a cabeça de Jesus, prendendo o queixo, para segurar tudo no lugar da melhor forma possível, também estava ali. Quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, nós temos a surpresa de Maria Madalena, que primeiro chega ali ao túmulo, né, ao sepulcro, e observa que não tinha pedra, que ela estava removida, que não tinha corpo nenhum, e depois, evidentemente, comunica isso aos discípulos, o que faz com que Pedro e João corram para ir ver o que ocorreu ali, eles mesmos, no sepulcro, com aquela pedra removida. O apóstolo João vai narrar para a gente da seguinte forma: ambos, João 20, versículo 4 e 5 agora. Ambos, né, então está falando ali de Pedro e João, corriam juntos, mas o outro discípulo, está falando dele mesmo, do João, correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia, observe aqui, João ele não quis entrar lá no túmulo e ele não explica por quê. Agora vem a parte principal para a gente entender por que Jesus deixa esses panos e esse lenço à parte. Agora que todas as peças do quebra-cabeça já estão na mesa, estão dentro da nossa mente, vamos entender aqui os lençóis e o lenço deixados por Jesus. A primeira importante constatação é que os lençóis de linho estavam ali. Isso é citado de uma maneira proposital pelo apóstolo João. E você vai entender por quê. Observe bem, que se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, como era a versão que foi espalhada depois, né, que algum discípulo de Cristo ou até mesmo alguém pudesse ter sido ali o ladrão desse corpo, que ladrão teria o tempo e a ideia na mente de despir o corpo e deixar os tecidos, de montar uma cena, havendo guardas ali que poderiam flagrar essa questão? Qual ladrão faria isso? Inclusive, né, pensando de que os tecidos também tinham um bom valor se de fato fosse algum tipo de ladrão. Observe que João está mostrando aqui que Jesus ele atravessou os tecidos. Olha só, pense comigo. Se não fosse dessa forma, Jesus teria a mesma dificuldade que nós vimos lá no texto de Lázaro, de se livrar dos tecidos que envolviam o seu corpo e que o apertavam firmemente para que tudo ficasse certinho ali no lugar. Mas observe que Jesus não tem essa dificuldade e os panos, os tecidos, ficam exatamente ali no local onde ele estava, no local onde ele foi deixado, com exceção do pano que estava na sua cabeça, que é colocado à parte. Ele os deixa ali então de forma proposital, para que ficasse evidente que o corpo não havia sido roubado, mas que ele havia atravessado esses tecidos e depois tirado o pano, né, da sua cabeça ali e dobrado e colocado à parte, que é esse lenço que nós vamos ver a partir de agora. Observe então em João 20, versículos 6 e 7, que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas foi deixado no local à parte. O que sugere essa cena?
que Jesus, de alguma forma miraculosa, assim como ele, inclusive atravessava as paredes e aparecia no meio dos discípulos mais à frente, ele sai dos panos de forma milagrosa, evidentemente, com todo o seu poder, e depois retira o pano da sua cabeça e o dobra e o coloca à parte. O lenço dobrado é uma mensagem de Jesus deixada a todos que estiveram ali e também aqueles que ouviriam, por exemplo, nós, essa história aqui. Depois, nenhum ladrão que pudesse roubar o corpo se daria ao trabalho de despir todo o corpo e ainda tirar o lenço da cabeça para revelar ali a feição, como estava o rosto da pessoa, né, que ele estava roubando. E depois o ladrão ainda dobrá-lo precisamente deixando ao lado. Então, é um recado de Jesus. Sendo assim, esse relato fortalece a ideia de que Jesus queria que seus discípulos não tivessem nenhuma dúvida de que ele de fato ressuscitou, mas de uma forma totalmente controlada e não que alguém tivesse entrado ali para ajudá-lo. E ele fez tudo isso como ele havia dito. E Jesus queria que desde o começo, mesmo antes de aparecer aos seus discípulos, essa ideia ficasse clara na mente dos seus apóstolos. Mateus explica pra gente que os guardas, depois, eles foram subornados pelos principais sacerdotes para espalhar a versão mentirosa de que o corpo havia sido roubado. Observe que Mateus narra isso lá em Mateus 28:13, que diz o seguinte: recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Olha que versão extremamente absurda. Como que os discípulos poderiam vir à noite, rolar uma pedra extremamente pesada, desenrolar todo o corpo de Jesus, largar os panos todos ali e os soldados permanecessem dormindo? De fato, uma versão muito imaginativa que foi então espalhada, mas muita gente creu. Então, não somente as aparições de Jesus mais tarde, como também o relato de João sobre os panos aqui de linho e o lenço dobrado à parte que envolvia o rosto de Jesus, todos esses detalhes foram essenciais para que a versão verdadeira da história fosse então acreditada até os dias de hoje, como nós a temos aqui para analisar. Esse é o principal motivo do lenço dobrado. Mas, presbítero, será que não tem outros motivos? Olha, pode até haver, mas quando a gente trabalha um texto como esse, você percebeu que eu peguei elementos do próprio texto para extrair o que o texto está querendo nos ensinar. Outros detalhes, por exemplo, sobre o lenço e os lençóis, como, por exemplo, a discussão sobre se eles estavam com a forma de Jesus, como se Jesus tivesse assim desaparecido e os lenços ficassem com a forma do corpo, ou se estavam como se tivessem sido retirados e jogados de lado, né? A posição do pano, exatamente, o lenço estava perto do pé ou estava jogado no chão. Todos esses detalhes são de menor importância, a meu ver, diante dessa principal mensagem que era para ser passada aos discípulos de Cristo. Queridos, você quer aprofundar mais no estudo da Bíblia? Acesse aqui primeiro o comentário fixado. Chegou a sua hora, não deixe para amanhã. Conheça a nossa proposta e vem ser meu aluno. E eu vou deixar mais vídeo aqui para você aprender mais da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus não morreu por todos, ele morreu somente por alguns? Ou Jesus morreu por todo mundo? E se ele morreu por todo mundo, por que todo mundo não é salvo? Eu vou explicar tudo isso para você nesse próximo vídeo. Até a próxima. Fica com Jesus.